Olá, meu nome é João Paulo Martinelli e eu sou autor Saraiva Jur. E eu sou Leonardo Debem e com o colega João Paulo escrevemos o livro Lições Fundamentais de Direito Penal, que está em sua terceira edição pela editora Saraiva Jur. O tema desta aula do minicurso de Direito Penal é Sujeitos do Delito. Bom, o tema Sujeitos do Delito é uma das classificações que constam da lição de número 20 da obra Lições Fundamentais de Direito Penal. Nós vamos fazer, nesse momento, uma abordagem sobre o sujeito ativo do delito e sujeito passivo do delito. Vamos seguir na tela as classificações que são bastante simples. Em relação ao sujeito ativo do delito, em relação à pessoa que pratica o comportamento proibido, o crime ele pode ser classificado como crime comum, como crime especial e como crime de mão própria. Crime comum é o ilícito, é a conduta típica que pode ser praticada por qualquer pessoa. A maior parte dos delitos previstos no Código Penal, ele recebe essa classificação. Por quê? Porque a descrição típica, ela não contém nenhuma qualidade especial por parte do agente. Qualquer pessoa pode praticar um crime de homicídio, qualquer pessoa pode praticar um crime de furto. Por sua vez, existem alguns delitos em que a própria descrição típica, em que o próprio preceito primário da norma penal já impõe uma qualidade especial por parte do agente. São os denominados crimes especiais. Alguns seguem a classificação de crimes próprios. Existem alguns exemplos no Código Penal de crimes especiais, que são aqueles em que exige essa descrição típica. Eu coloquei como exemplo ali o artigo 156, que é o crime de furto de coisa comum, que só pode ser praticado por um coerdeiro, por um consórcio ou por um coproprietário do bem. Por sua vez, ainda existe, numa última classificação, os chamados crimes de mão própria, que são aqueles em que apenas um único agente pode praticar o crime, ninguém mais, ou seja, não é possível delegar a execução da conduta proibida para uma terceira pessoa. Um exemplo clássico está previsto no artigo 124 da primeira parte do Código Penal, que é o crime de autoaborto, quando a mulher pratica o comportamento proibido contra si mesmo, afetando o feto. A maioria dos crimes previstos no Código Penal podem ser praticados por uma única pessoa. O que significa isso? Que pouco importa a quantidade de agentes, pode ser uma, duas, três, quatro pessoas, são os chamados crimes unissubjetivos. Em contrapartida, existem crimes em que há a exigência legal de uma pluralidade de sujeitos praticando o comportamento proibido, que são os chamados crimes de concurso necessário ou crimes plurissubjetivos. O exemplo clássico, conforme a gente pode observar aqui na nossa tela, é o delito de associação criminosa, que tem previsão no artigo 288 do Código Penal. A descrição típica exige que no mínimo 3 agentes se associem para a prática do delito. Um outro exemplo poderia ser o crime de rixa, previsto no artigo 137, ou também um crime de bigamia, previsto, por exemplo, no artigo 235. Finalmente, pessoal, sempre um comportamento proibido é praticado contra uma vítima, contra um ofendido. E em relação à vítima do delito ou em relação ao sujeito passivo do delito, as classificações elas são idênticas, ou seja, é também possível ter um crime comum e um crime especial. Voltando para a tela, vai ser bastante fácil observar um exemplo de crime comum ou mesmo de crime específico, fazendo a abordagem do artigo 129 do Código Penal, que é o crime de lesão corporal. O crime de lesão corporal, regra geral em relação à vítima, vai ser um crime comum, ou seja, a descrição típica não vai exigir uma qualidade especial do ofendido. Porém, se você observar, há algumas formas qualificadas do crime de lesão corporal em que o crime necessariamente precisa ter como vítima uma pessoa específica. Por exemplo, há a possibilidade de qualificação da lesão corporal simples quando a lesão acabar por ser contra uma gestante.
quando a lesão corporal provocar aborto, as penas elas são modificadas nas suas margens mínima e máxima, justamente por ter um resultado que qualifica a infração. A vítima, nesse caso, obrigatoriamente precisará ter uma qualidade específica, ou seja, ser uma gestante. Bom, o tema da nossa próxima aula será Teoria da Imputação Objetiva. Até lá.